Salmo 131. A professora aí que vai cuidar das crianças, dá uma segurada aí para que a gente possa então prestar bem atenção agora, né? Enquanto nós estamos com elas aqui dentro, a gente tem que se adaptar aí. Salmo 131 diz assim, ó: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém? Nós estamos, como eu disse aqui, estamos iniciando um novo ano, né? Não há nada mágico no início de ano, nada muda, né? Eu sou daquela pessoa que, para mim, eu acho que todos, né? As coisas continuam, não há nada mágico, uma mudança, né? Nós que acabamos romantizando demais e achamos que toda essa atmosfera vai trazer alguma coisa, mas é tudo normal, apenas uma passagem de um ano para o outro, um dia para o outro, e cabe a nós mudarmos a nossa história se nós quisermos um ano diferente. Cabe a nós. O fato de nós vestirmos uma determinada cor, nós sabemos que isso aí não influencia em nada. As comemorações, isso aí é gostoso apenas no mérito de familiar, né? Mas o fato é que um ano diferente precisa do nosso posicionamento diferente diante dos fatos, diante da vida que nós estamos levando, para nós reescrevermos a nossa história, a nossa vida, dar continuidade nos projetos que começamos, que talvez nós não conseguimos concretizar esse ano, e finalizar mais um ano com alegria, com gratidão ao Senhor. É fato que o povo de Deus, nós que servimos ao Senhor, desde o momento que nós fizemos uma aliança com o Senhor, nós já temos a eternidade. Todo aquele que faz uma aliança com o Senhor, a alegria maior, o presente maior é a eternidade ao lado do Senhor. Isso é um fato. Eu e você que aqui estamos, o simples fato de nós termos a eternidade já é motivo de muita alegria, deveria ser, melhor dizendo, motivo de muita alegria na vida do cristão. O cristão, ele tem a vida eterna. Então, ele deveria ser a pessoa mais feliz do mundo. Porque a eternidade, que hoje se valoriza tão pouco, se fala tão pouco, é o nosso bem maior. Aquilo que nós temos de mais valioso na nossa vida, no nosso contexto espiritual, é a nossa eternidade ao lado do Senhor. A nossa vida eterna, essa é a essência do cristianismo. O cristianismo, essa é a gênese do cristianismo, é a eternidade garantida através daqueles que fazem uma aliança com o Senhor e tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas o cristianismo também, essa aliança que nós fazemos com Deus, ela traz benefícios já agora também. Toda pessoa que tem essa aliança com o Senhor, ela já, nesse momento, ela já tem benefícios espirituais, físicos, emocionais, que estão inseridos em todo esse contexto. O grande problema é que nós somos, mais uma vez eu vou dizer aqui, nós somos seres moldados pelo meio, nós temos nossas aspirações mundanas e que a gente acaba sendo moldado por isso.
E Deus sabe disso. E esse pequeno salmo que nós lemos aqui, de apenas 3 versículos, ele nos traz verdades para a nossa vida, para o nosso início de ano. Nós que estamos iniciando esse novo ano, esse pequeno salmo, ele nos traz lições importantes, atitudes e mudanças que nós precisamos tomar para que nós tenhamos esse ano novo, para que nós venhamos a provocar mudança na nossa vida. Porque a palavra de Deus, Jesus disse que veio para nos dar vida e vida abundante, vida plena. E por que será que muitos de nós, muitos cristãos, eles não conseguem ainda desfrutar dessa plenitude, dessa alegria, né? dessa riqueza espiritual que nós temos disponíveis para a nossa vida? Todos nós que fazemos uma aliança com o Senhor, nós temos riquezas espirituais disponíveis para nós, todos nós, riquezas eternas, riquezas celestiais. Quando nós partiremos para morar com o Senhor, nós iremos descobrir o que Deus, porque a palavra nos diz que olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, o que Deus tem preparado. Nós iremos contemplar tudo isso. Mas já aqui, eu e você, nós podemos desfrutar de uma vida satisfatória, de uma vida feliz, de uma vida alegre, mesmo diante de todos esses problemas que nós enfrentamos aí, que nós sabemos que somos participantes desses problemas aí da nossa vivência. Então, algumas verdades que esse pequeno texto nos traz, e eu quero trazer para nós aqui nessa noite, para que eu e você possamos colocar em prática, né? E temos um ano abençoadíssimo, né? Um ano melhor do que o 2025 foi ótimo, irmãos. 2025 foi excelente, foi maravilhoso para as nossas vidas. O fato de nós estarmos aqui com vida já é algo maravilhoso, e outras coisas que Deus nos deu também o ano passado. Então, algumas mudanças, eu quero trazer a primeira mudança que eu preciso trazer para a minha vida. Primeira mudança, eu preciso, através desse texto aqui, eu preciso vencer o orgulho. Eu preciso vencer o orgulho. O Salmo 131, versículo 1, a parte A do versículo 1, o salmista nos fala: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes. Então vejam só, é preciso nós vencermos o orgulho, porque uma pessoa orgulhosa, ela perde esses benefícios que Deus tem reservado para nós. O rei Saul é um exemplo de um homem que perdeu o seu trono por conta do orgulho. Lá em 1 Samuel capítulo 15, vai falar do rei Saul, que a falta de humildade levou aquele homem à ruína, aquele rei à ruína. Ele recebeu tudo do Senhor, ele tinha tudo para fazer um reinado espetacular, mas o orgulho, lá em 1 Samuel 15, do versículo 22 ao 23, vai trazer em detalhes a queda de Saul por conta do orgulho. E eu e você, nós precisamos, e essa questão de orgulho, ele é muito, abre-se um leque muito grande, irmãos. O orgulho, ele leva à desobediência, o orgulho, ele leva à autossuficiência, né? Não tem aquelas pessoas que falam assim: eu posso, né? Eu que fiz tal coisa. Não, todos os nossos benefícios, todos os benefícios que nós recebemos são dados por Deus, porque nós não temos poder nenhum. Nós não temos poder nenhum. É assim, a vida é um sopro. Né? Na virada do ano, eu estive na Santa Casa ali, dois irmãos, a Acta estava lá com dores, o Natan, né? Depois veio a notícia que a irmã Maria tinha tido um infarto. É assim, é rápido, nós não temos poder nenhum. Então, nós precisamos depositar toda a nossa força, a nossa confiança, as nossas conquistas no Senhor. Então, vencer o orgulho. O orgulho, ele leva à ruína. A falta de humildade, ele leva à ruína. Então é preciso nós vencermos o orgulho.
para mudar a situação. Tem gente tão orgulhosa que ela não muda aquilo que precisa ser mudado. Isso é orgulho, né? É necessário pedir perdão, a pessoa não pede perdão. É necessário promover mudanças na sua vida que vai abençoar toda a família, e a pessoa é tão orgulhosa que ela continua naquela situação, mas ela não beneficia os outros e nem a si própria. Ela continua naquela vida que ela tem, naquela situação errônea, naquela vida errada que às vezes está vivendo por conta do orgulho. Eu não. Eu sou o pastor dessa igreja aqui, então o que eu disse, o que eu falo é isso e isso e acabou, e pronto. Não é assim que funciona. A nossa igreja aqui, nós somos democráticos, irmãos. Todas as nossas decisões, elas são divididas aqui. Tudo aquilo que você vê acontecendo aqui é conversado eu e o pastor. A gente troca ideia, né? E depois nós tomamos uma decisão. Porque tem pessoas que são orgulhosas. Não, é assim que eu quero e pronto. Você conhece gente assim? É assim, aqui na minha casa é assim e pronto. Então é necessário nós quebrarmos esse orgulho. Se você quer ter um ano abençoado, um ano feliz, um ano que a sua família irá desfrutar da paz, eu e você, nós precisamos vencer o orgulho, né? Deixar a humildade tomar conta do nosso ser. Eu brinco aqui, né? Vocês percebem que de vez em quando eu brinco bastante aqui nas minhas falas, né? Eu brinco bastante mesmo lá para exemplificar situações que nós precisamos tomar conta, né? Esses dias atrás eu falei de um tênis de R$3. Ai, pastor, coisa chata, né? Brinquei, embora não foi brincadeira, mas é um exemplo, irmãos, bastante profundo. É evidente que eu tenho condições de, se eu quiser, eu compro um outro, mas é um exemplo de nós. Aqui vai para os jovens. Aqui vai para os jovens. Eu acho que os jovens de hoje, pastor Júnior, a gente precisa trazer alguns ensinos profundos para que nós formamos jovens saudáveis espiritualmente, emocionalmente. Vai para os jovens essa. O mundo hoje, como eu disse, ele molda, ele é capaz de moldar pensamentos e atitudes. Quando eu brinco aqui, que a Joelma fica bravíssima comigo, que eu falo que comprei um tênis de R$3, e é verdade, mas é um exemplo para você que está começando, para os jovens, tá? Aqui na igreja acho que não tem ninguém rico, né? Riquíssimo. Tem alguns bem de situação, mas rico não tem. Então é um exemplo para o jovem principalmente, que está começando a vida. Não dê 500, 600, 800 reais num par de tênis. Guarde esse dinheiro, invista, né? Eu sei que gosta, é bonito, né? Deram risada ali já. O João ali deve estar com de 500 ali, ó. Pastor, por que está dizendo isso? São exemplos pequenos. Eu sei que tem gente que pode aqui, mas são exemplos, irmãos, para os jovens, tá? Que estão começando a vida, de ser diferente do mundão aí. E aí a humildade é isso aí. Aí o pai vai comprar o tênis. Eu não quero esse aqui não. Esse que o pastor falou de R$3 aí, para mim não dá. E o meu amiguinho lá da escola vai ficar tirando sarro. Seja humilde, irmãos. Jovens. Aí depois que você tiver já com 50, 60, compra de 1.000. O Cícero tem um tênis de R$1.000, ó. Ele já me mostrou. Mas os jovens, é para os jovens, tá, jovem? Aí eu vou perder esse tempinho aqui, irmãos, fugindo um pouco. Mas a década de 70 foi especial na vida do ser humano. Sabe por quê? O James aqui, ele sabe. A gente ia para a escola com um caderninho de arroz de 5 quilos.
Né, Beth? A Beth é professora. Hã? Tênis que chute. Pastor, o que que isso tem a ver com... Tem tudo a ver. Porque você está formando um caráter. Para os jovens, né? Tá? É para os jovens. Você está formando um caráter. Você não está se moldando. A palavra de Deus fala: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois que você estiver estruturado, ótimo. Mas jovem, para o jovem, não sacrifique o seu pai para ele comprar algo que o mundo está moldando como referência. Que aí você vai crescer um jovem saudável. Se precisar calçar qualquer um, ótimo. Então a década de 70 foi excelente para isso. Moldou pessoas firmes. Aí o jovem hoje fica bicudo, né? O João ali já ficou bicudo comigo ali. Então, irmãos, vence o orgulho. Então os meninos aqui foram comprar a bolsa agora para o início das aulas. Aí vai levar um saquinho de arroz de 5 quilos, o caderno ali, ó. O pastor que falou: estou vencendo o orgulho. Mas nada, eles querem bolsa caríssima, né? Que tempo bom os anos 70, viu? 60, 70 foi. Então vença o orgulho. Seja humilde, para que você possa desfrutar depois. O rei Saul, como eu disse, perdeu o reinado dele por falta de humildade. Segunda mudança que eu preciso, então a primeira mudança é vencer o orgulho. A segunda mudança, respeitar o tempo de Deus e esperar nele. Respeitar o tempo de Deus. Nós precisamos respeitar o tempo de Deus e esperar nele. O mesmo versículo 1, a parte B, ó. Não me envolvo com coisas grandiosas e nem maravilhosas demais para mim. Vejam só, Davi aqui fala: ó Senhor, meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, eu não me envolvo com coisas grandes. Tem gente que se envolve com coisas tão grandes que vai galgando, irmãos, passo a passo, degrau por degrau, respeitando o tempo de... Quando a gente tenta buscar um atalho, procura atropelar o tempo, a gente certamente vai se complicar. Esperar o tempo de Deus na nossa vida, viver o natural sem esquecer o sobrenatural, né? Viver o natural sem esquecer o contexto que nós vivemos. Ele é sobrenatural, contexto espiritual, mas nós temos que fazer a parte natural, a parte que é nossa, que cabe a nós. Eu e você, nós precisamos fazer, e é um posicionamento nosso. É um posicionamento. Não se envolver. Pastor, eu quero abrir uma empresa, né? Aí a pessoa já pensa. Tem gente que é assim, né? Já pensa coisas. Não, vai. Não se envolva em coisas grandiosas demais, como o texto nos mostra aqui. Não se envolva com coisas grandiosas nem maravilhosas demais. Eu vou levando, eu sou humilde, eu sou tranquilo, eu vou esperar, eu vou respeitar o tempo de Deus, eu vou esperar nele. Isso são coisas, são atitudes que vão trazer um resultado muito benéfico a longo tempo, irmãos, né? A longo tempo nós iremos desfrutar quando nós respeitamos o tempo de Deus, né? A pessoa quer para ontem, então espere o tempo de Deus, de acordo com o Salmo 131 aqui. Terceira mudança que eu preciso provocar na minha vida, se eu quiser ter um ano melhor na minha vida, é vencer a ansiedade. Quantas pessoas são ansiosas, né?
E eu preciso, por isso que a palavra de Deus nos fala, não andei ansioso por coisa alguma, mas em tudo por ações de graças, entregue os seus pedidos, apresente os seus pedidos a Deus. Então o versículo 2, vejam só, de fato acalmei e tranquilizei a minha alma. Olha que lindo, irmãos. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança, aquela criança que deita no colo da mãe, que descansa, que não é ansiosa, que ela confia no cuidado, nos braços. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que, como essa criança, como nós precisamos, como Davi coloca aqui, ser como essa criança. Quando ela é amamenta, né, ela descansa, ela dorme nos braços da sua mãe. Então eu e você precisamos vencer a ansiedade. O mundo hoje é ansioso, o mundo hoje é desesperado, o mundo hoje, a ansiedade ela domina os meios, os consultórios aí dos psiquiatras estão lotados por conta da ansiedade que leva a enfermidades. Então vença a ansiedade, não ande ansioso por coisa alguma, espere o tempo de Deus, respeite o tempo de Deus, vença essa ansiedade aí. Saiba que Deus cuida da nossa vida. Todo esse ano de 2026, Deus já sabe o que vai acontecer. Então quando você age como essa criança aqui, recém-amamentada, você está vencendo a ansiedade, está descansando no Senhor, colocando em Deus o seu ano todo, mesmo nos momentos difíceis. Por quê, irmãos? Que nós sabemos, a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então eu e você, nós precisamos vencer essa ansiedade. Meu Deus, o que eu vou fazer amanhã, né? Deus, ele já sabe de tudo que nós precisamos. Deus já sabe. Quando nós descansamos, nós esperamos nele. E eu estou dizendo que eu sou bem ansioso, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu tenho aprendido dia após dia esperar-nos. E outra coisa, quando a gente é ansioso, a gente só faz besteira também. A gente coloca os pés na frente a carroça na frente dos cavalos, né? Então vença a ansiedade. Quer ter um ano diferente? Vença a ansiedade. Quarta mudança que eu preciso tomar para mim ter um ano diferente. Coloque toda a sua esperança em Deus. Coloque toda a sua esperança em Deus. Versículo 3. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Coloque a sua esperança não nos homens. Lá no Salmo 20, versículo 5, diz que alguns confiam em homens, outros em cavalos. Coloque a sua esperança em Deus, somente nele. É Deus que cuida da minha vida, é Deus que prepara tudo o que eu preciso. Não são homens, os homens são falhos, os homens são orgulhosos, os homens são arrogantes, os homens são gananciosos. Tem pessoas que põem esperança nos políticos, né? Nós temos visto aí no Brasil a corrupção alastrada de novo aí, roubando, tirando das pessoas, tirando o futuro. Os homens são assim. Por isso que a esperança nossa deve ser colocada em Deus, não em homens. Porque os homens naturalmente, eles são corrompidos. Um homem sem Deus, ele é corrompido. A sua natureza ela é corrompida. Por isso que você vê aí pessoas que ganham super bem ainda roubando mais. E nós pastores, formadores de opinião, nós temos que bater de frente sim. Nós que somos pastores, a palavra de Deus quando fala busca o reino de Deus e sua justiça, é bater de frente contra essas coisas erradas. Que a palavra de Deus fala para você e nós não nos alinharmos com essas coisas erradas, para que a gente não traga maldição para dentro da nossa casa.
Então coloque a sua esperança no Senhor. Não é em prefeito, não é em vereador, não é em presidente. É em Deus. Os homens são maus, são maus. Quando a gente para pensar nos absurdos, a gente fica até doente, emocionalmente doente. Todos acompanharam aí as últimas notícias do Brasil, onde uma simples advogada de um homem que se diz o dono da verdade e da moral, levar num simples contrato de advocacia 129 milhões de reais. Se você não se comover com uma coisa dessa, tem alguma coisa errada, porque é um absurdo isso. Como Luther King disse, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Tem que gritar, tem que bater contra, tem que lutar. Porque os homens são maus. Então coloque a sua esperança no Senhor. Nós estamos aqui na Venezuela agora, um ano que pode trazer esperança para aquele povo que prenderam aquele terrorista lá, o Maduro. Então é um ano que pode trazer esperança para um povo tão sofrido, irmãos. Então coloque a sua esperança no Senhor. E aí você vai desfrutar da paz, vai desfrutar de um ano especial. A confiança em Deus, ela resulta em gratidão. As pessoas às vezes não são gratas porque não confiam. Vejam só o versículo, Salmo 50, para a gente partir para o final aqui. Salmo 50, a confiança em Deus, ela resulta em gratidão. Olha só o que diz o Salmo 50. Versículo 14 ao 23, olha. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis? Ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna o seu cúmplice. Está vendo o que eu disse da política aqui? Política é importante na nossa vida. Está vendo? Você vê um ladrão e já se torna o seu cúmplice. E com adúltero se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente sem omitir coisa alguma. Considerem isso, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, eu despedaçarei sem que ninguém os livre. Agora veja o 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andem nos meus caminhos. É bíblico. Nós temos uma vida grata a Deus, não se envolver com coisas erradas. É a fórmula, não tem segredo. É a fórmula para que nós tenhamos um ano especial. Um ano abençoado por Deus, um ano onde se nós tivermos essa aliança com o Senhor impregnada aqui no meu coração, praticarmos a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que se nós clamarmos, Deus ele vai nos atender em todas as esferas. Então, irmãos, seja grato a Deus, posicione-se, se posicione. E para nós fecharmos aqui, tenha palavras positivas na sua vida. Jamais traga palavras. Nós já falamos aqui tanto que a palavra tem poder, né? Então eu anotei, eu vi na internet, tá? Eu confesso. Eu anotei algo que eu achei tão interessante isso aqui, ó. De mudança com o nosso posicionamento através das nossas palavras.
Quando alguém perguntar para como você está, ao invés de responder, estou doente, você vai responder, estou me curando. Como você está? Eu estou doente. Não, estou me curando. Ao invés de responder, estou com dificuldades, responda, estou superando obstáculos. Porque as palavras, elas têm poder. Então, em vez de dizer estou com dificuldades, estou superando obstáculos. Ao invés de responder estou com problema, responda, estou procurando soluções. E olha, para nós finalizarmos, ao invés de responder estou cansado, responda, estou recarregando as baterias, as minhas forças. Então, irmãos, é importante posicionamento na nossa vida. Vencer o orgulho, né? Vencer o orgulho, não tenha orgulho. Respeite o tempo de Deus, né? Vença a ansiedade. E por fim, coloque toda a sua esperança no Senhor. Quer ter um ano 2026 abençoado? É simples. Coloque toda a sua esperança no Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé nesse primeiro dia do ano, primeiro culto. Você pode praticar isso, irmãos. Pratique isso na sua vida. Faça as mudanças necessárias. Que não fique apenas nas falácias. Eu e você, tá? Cabe a mim. Mas provoque mudanças. No físico, no espiritual, no emocional, no material. Chega, pastor, eu quero fazer um propósito esse ano, pastor. Já tem vários anos aí que eu tô no vermelho aí, como 80% do brasileiro. Eu quero chegar no final do ano no azul. Isso é importante, cuidar da vida financeira. Então eu quero fazer um propósito, pastor. Eu quero vencer esse problema que eu tenho de gastar demais, além do que eu ganho. Pastor, eu quero participar mais dos cultos. Pastor, eu quero cuidar da minha vida física. Então são coisas que a gente precisa colocar em prática. Pastor, eu quero tratar melhor a minha esposa. Vem cá, Jô, vamos dar as mãos aqui para a gente orar. Meu casamento não é tão bom, pastor, mas eu quero esse ano melhorar o meu casamento. Então são posicionamentos, irmãos, que nós precisamos tomar para que nós tenhamos vida. Nós não queremos, nós que somos cristãos, nós não podemos ser hipócritas. Eu preciso ter um relacionamento bom com a minha esposa, como você também. E cabe a nós, mudar o nosso posicionamento para que a gente tenha essa vida. Deus, ele nos enxerga, Deus, ele nos vê. Nós não podemos esconder nada de Deus, irmãos. Nada. Por isso que eu brinco bastante aqui, porque eu sei que Deus me conhece por inteiro. Então é preciso posicionamento. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, pelas vidas que aqui estão, Senhor. Onde juntos nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Então nesse momento eu coloco as nossas vidas nas Tuas mãos, cada vida aqui presente. Ó Deus, aqueles que não estão aqui, mas estão em casa assistindo, que estarão assistindo, Deus, posteriormente esse vídeo, Senhor Deus. Então esteja abençoando, Pai, a cada um de nós. Seja curando e seja restaurando a nossa vida, vida financeira, vida espiritual, vida material, vida física, Senhor. Que nós venhamos a ter uma saúde, Deus, agradável.
através das nossas ações. Ó Deus, então obrigado, Pai, por cada vida que já veio aqui, nesse primeiro culto do ano, Senhor Deus, adorar ao Senhor. Então esteja curando, Pai. Neste momento eu coloco diante do Senhor aqueles que estão orando comigo, Pai, pedindo uma cura física, uma cura espiritual, uma cura emocional, procurando portas de trabalho. Eu coloco diante do Senhor essas vidas, onde juntos nós estamos aqui orando ao Senhor, Pai. Então abençoa, Pai, a cada um de uma forma toda especial, Pai. Que esse nosso compromisso, esse nosso relacionamento com o Senhor, Pai, venha a trazer mudanças em nossas vidas, porque a Tua parte já foi feita, Senhor. Cabe a nós, Senhor, agora realizar aquilo que precisa ser realizado, Senhor, para que nós venhamos a desfrutar da boa e da agradável e perfeita vontade do Senhor nas nossas vidas. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Vá em paz, até o nosso próximo encontro.